Estamos agora dando início à 370ª, 75ª plenária da PLC, nessa tarde de março, dia 15 de 2023. Essa primeira plenária, após o recesso acadêmico, onde nós tivemos a última na Cachaçoteca Madrinha Mesmo, na casa do Dr. William, é marcante porque inicia os trabalhos acadêmicos do ano e mostra como a academia ela continua funcionando, continua caminhando, apesar de tantas vicissitudes que nós temos atravessado. Essa plenária também vai ser festiva, porque nós teremos a posse da nossa querida benemérita Lígia, a apresentação do seu mestre, né, do seu grande amigo e acadêmico Zé Salvador. E, portanto, eu acredito que, embora nós não estejamos com o auditório completamente cheio, mas vai ser uma tarde muito agradável para todos nós. Vamos tentar fazer com que seja assim, mostrando que estamos unidos, que a gente mantém o trabalho, enfim, que a gente está dando sequência à vida da PLC. De antemão, agradeço a todos pela presença. Dito isso, gostaria de convidar o doutor William J.G. Pinto, presidente do Conselho Consultivo, a compor a mesa diretora. Obrigado. A minha filha Yasmin Verbal e também secretária da reunião de hoje também está convidada a compor a mesa. Professor Décio Machado, presidente da Guarda, convidado para também fique à vontade. E convido também o acadêmico Zé Salvador, que fará a apresentação da lista do documento da sua forma. Para efeito de informação, lembro dos que estão presentes no auditório, a Madrinha Pena, a Madrinha dos Poetas do Brasil, o nosso presidente, o nosso diretor cultural e o nosso Reginaldo Santos, o acadêmico e primeiro suplente da diretoria cultural, do Zé Guilherme Teres, também estão presentes no nosso auditório. Agora, só um lembrete administrativo para todos nós, para que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel consiga manter, quitar algumas de suas dívidas ordinárias, é importante que todos nós estejamos em dia com a nossa anuidade. Ela está precariamente escrita agora no dia 31 de março, o pagamento da mesma, e se for possível que seja realizado por nós, que ainda não tenhamos feito, ótimo. Senão a gente tem pelo menos o resto do ano para poder contribuir e assim conseguimos saber a vista do site, dicas dos e-mails, algumas contas que fazem parte do dia a dia da PLC. Foi só um lembrete. E agora teremos a posse da Lígia. Às vezes eu esqueço. Lígia Helena Carvalho, que vai ascender ao nosso quadro de beneméritos. Eu não conheço a Lígia há muito tempo. Obviamente a conheci através do acadêmico Zé Salvador, que a apresentou ao meu pai, o Gonçalo, e desde então a solidariedade da Lígia, a presteza dela, já nos fez nos apresentarmos em rádios que falam línguas italianas, línguas espanholas, enfim, conseguiu fazer uma boa formatação do nosso e-mail, sempre ativa no Instagram, postando mensagens, vamos sair a mídia, que é o presidente ao vivo irmão. E pelos serviços, ainda que de maneira anônima, para muitos, prestados, nada mais justo do que contemplá-la com a ascensão ao nosso quadro de benemérito. Creio que o acadêmico Zé Salvador cuidará da apresentação da sua querida cultura. Acadêmico Zé Salvador. Boa tarde.
Deus nos abençoe por essa reunião e graças a Deus por isso. Senhor presidente da ABLC, substituído ou representado aqui pelo nosso vice-presidente Marcos Eval, madrinha Mena, a madrinha dos poetas cordistas brasileiros, meu carinho especial, meus confrades e confreiras, amigos e os demais presentes, minha dileta amiga e mais nova confreira, meu carinhoso boa tarde a todos. Destinos se cruzam, nem tanto de maneira aleatória, como se nos apresentam. Há uma diretriz indicada pelo universo, um caminho direcionado, um fio condutor, nos oportunizando. Porém, há o livre-arbítrio que nos dá o direito de escolha, e fizemos a escolha pela nossa empossando Lígia Helena, com o aval e aprovação do nosso então presidente vivo, Gonçalo Ferreira da Silva. Há um tempo atrás, eu fazia parte de um grupo de poetas itinerantes que visitavam a escola de São Gonçalo. Em uma dessas escolas foi proposto a dinâmica com os alunos. Por ser fundamental 1, criancinhas pequenas sugerimos que fizessem um desenho. Esperávamos que todos fizessem o desenho. Mas uma menina, cabelinhos encaracolados, veio até o coordenador do grupo e disse: tio, eu não desenhei, eu fiz uma poesia, posso ler? E leu. Lembro dos olhinhos dela brilhando. Seu poema foi para o jornal do coletivo que chegou às mãos de sua mãe, que em seguida passou a fazer parte do grupo e visitar a escola conosco. Essa criança a qual me refiro era a talentosa Rebeca Carvalho, hoje multifacetada na arte, na acepção da palavra, filha de Lígia Helena Pinheiro Carvalho, que é natural de São Gonçalo, situado do outro lado da Bahia. Essa mulher, Lígia Helena, é uma máquina. Além de mãe e multimídia, tudo sabe fazer e faz tudo. Poderia eu arriscar que é onipresente, está em todo lugar, corre as 7 freguesias. Seu voo é metafórico, aliás, é meteórico, desculpa. Em 5 anos tornou-se escritora com 2 livros publicados, O Dom de Poetizar, Itapuca 2020, e no ápice das estações editora Seu Machado, que é 20 do ano de 2022. Realizou uma coletânea sobre sua organização, coletânea Sintonia Cultural, teve cerca de 30 participações em antologias, tem 2 saraus sob a sua curadoria, o sarau Sintonia, que acontece uma vez por mês no restaurante Sintonia Fina. De propriedade do empresário Fábio Rastman, de quem é muito amigo, seu diretor. E o Dom Sarau, que acontece no Shopping Partage, todo o 3º sábado do mês, o qual faz em parceria com seu marido Wellington e sua filha Rebeca. A nossa benemérita em Poçando, Lígia Helena, também é radialista e comanda 2 programas de rádio pela internet de alcance mundial, dos quais a ABLC já teve participação e já também fez os programas juntos. Coleciona medalhas, prêmios e homenagens em reconhecimento de seu trabalho. Ela é mestre em teologia pela Faculdade Moriá International Center FATEP, doutora honoris causa em literatura pela FEBACLA, da qual é acadêmica, é escritora, trovadora, cantora e ativista sociocultural internacional, faz parte do OMDD, embaixadora da paz pela OMDDH, é presidente fundadora da NAI, Niterói, Rio de Janeiro e região, membro da ABLS, Academia de Letras do Brasil e Suíça, a LAU, a IML, a ILB,
a ABLC, a GLAC, a AGLC, o PT, União Brasileira de Trabalhadores, o FOC. Ainda é atriz. Pois é, este é o produto multimídia humano polivalente que tenho a apresentar para os senhores. Graças a Deus por isso. Vem, minha amiga Lígia Nena Pinheiro Carvalho, me dê um abraço, se junte a nós e seja. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Depois de ouvir um amigo querido e amado como o nosso mestre Zé Salvador, faltam-me palavras. Mas graças a Deus eu trouxe por escrito, porque se eu trouxesse na mente, agora a emoção não me deixaria transmitir. Primeiramente, eu quero saudar ao nosso vice-presidente Marlos Eval, deixar também a minha saudação ao presidente Almir João, que não pode estar presente, mas com certeza verá a nossa transmissão, o nosso audiovisual. A todos os integrantes desta mesa celebrativa, a nossa amada madrinha Mena, e a todos os novos confrades e confrades, a todos os parentes e amigos que honram com suas presenças nesta plenária. Quero primeiramente agradecer a Deus por ter me capacitado para chegar até aqui. Agradecer também ao meu esposo, que é um grande doador, o Marcão Carvalho, minha amada filha Rebeca Carvalho. Agradecer a Deus por colocar na minha vida um grande amigo que me apoia todos os amigos que me apoiaram e me fizeram crescer e a realizar sonhos. Um deles é o meu grande amigo e confrade acadêmico Zé Salvador. Também posso estender ao meu grande amigo e confrade, meu presidente, Décio Chaves. Estou muito nervosa, é uma honra estar aqui, dentro de tão grandes nomes. Agradecer a oportunidade de pertencer a uma instituição de grande honra como a ABLC, a nossa manifestação cultural típica do Nordeste, fundada pelo nosso saudoso e grande mestre cordelista Gonçalo Ferreira da Silva. Gratidão especial ao presidente Almir João e ao vice-presidente Marlos Eval por tão prontamente me acolher nessa casa de cultura, tão nobre como a ABLC, ao meu padrinho literário Zé Salvador, que desde o início de minha carreira literária tem trabalhado junto comigo, em prol da cultura em meu município e fora dele. Agradecer à ABLC, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, em nome de sua presidência e diretoria, por me receber como benemérito. Assim, termino esse discurso. Quero poder contribuir com a ABLC, elevar a literatura de cordel em meu município, estado, dentro e fora do nosso país, representando com muita honra essa nova instituição. Estar ao lado de todos vocês, representantes culturais, que têm se empenhado em levar cultura e acessibilidade à arte, em perpetuar e ensinar a literatura de cordel, é um grande privilégio. Que possamos, em unidade, representar e honrar os nossos patronos e a nossa instituição, a ABLC. Hoje realizo o grande sonho de pertencer e representar mais uma instituição acadêmica de tão grande importância cultural. Prometo me empenhar e atuar em conjunto com essa instituição em prol da arte e cultura do nosso país. Deixo aqui uma citação em memória do nosso saudoso mestre fundador da instituição, Gonçalo Ferreira da Silva, que com tanto carinho me recebeu nesta Casa de Cultura, junto com sua digníssima esposa, a nossa madrinha Mena, que com toda doçura e amor fraternal me acolheu desde a primeira vez que cheguei nessa instituição. Abro aspas. Da inspiração mais pura, no mais luminoso dia, porque cordel é cultura, nasceu nossa academia, o céu da literatura, a casa da poesia. Fecha aspas, palavra do nosso saudoso
e eterno presidente e fundador Gonçalo Ferreira da Silva, e desde já, muito obrigado pelo tempo, estima e atenção. A minha revogação do desde patrono do quadro de veneziano da PSC. A vaga é sua. Rapidamente, eu gostaria de falar sobre esse certificado, esse diploma. Esse diploma eu tive a honra de receber das mãos do ministro Gonçalo. E isso é impagável. É eterna memória. E faz muita falta. O que tive ao conhecer, ao estar ao lado dele, marcou a minha vida e a minha história. Acho que Gonçalo, onde você estiver, mais uma vez, muito obrigada por toda a confiança deixada em minha pessoa. Obrigada, Marcos. Obrigada a toda a família e mestre. Maravilha, está aí possada então a nossa vereadora polícia, Helena Carvalho. Ela mostrou nervosismo, mas entenda que também é uma honra para nós da PSC receber o nosso quadro de treinamento. Quem está ouvindo por esse mesmo nervosismo, ela esqueceu de avisar a todos que ao final da plenária vai ter um fato coquetel promovido por ela pela passada. Eu acredito que esse tenha sido o motivo do esquecimento, o nervosismo. E agora, como convidado dela, e no Acadêmico do Zé Salvador, que é o seu mentor cultural, convido o professor Décio, presidente da GLAC, a tecer considerações acerca da sua amiga e agora benemérita vida. Bom, depois dessas belas palavras, é muito difícil encontrar adjetivos singulares e vírgulas para complementar esse grande momento, que é o fortalecimento da nossa cultura, a realização dos nossos sonhos, que é a bandeira da construção, da educação, da cultura em cada um de nós, para contribuir com toda a população, principalmente todos os jovens. Me sinto extremamente honrado nesse momento, estar aqui, nessa tribuna, participando desse momento ímpar, porque a Lígia é uma pessoa, é um tesouro, não só de amizade, com carinho, mas de guerra, uma guerreira, uma lutadora pela cultura, pelo fortalecimento dos nossos anseios. Lígia, eu falo de coração, você é um grande símbolo para todos nós. Talvez você não tenha consciência disso, porque quem faz não precisa ter consciência, é simplesmente fazer através do coração. E aqui todos nós estamos aqui nesse momento tão importante. O Ferreira deixou aqui essa história muito bonita, construído com muito amor com todos nós aqui nesse momento. Eu tive a felicidade de conhecê-lo e a casa, tomar aquele cafezinho maravilhoso, conhecer a sua biblioteca, aquela coisa maravilhosa. Recebi com
Até hoje estou energizado por aquele momento. Eu sou muito grato ao Criador por ter recebido, ser recebido com tanta alegria e tanta festa em sua casa. Muito obrigado a todos vocês. E o Salvador também é um amigo, também um grande cordeirista. E eu também fico muito grato. E cada vez mais vamos abrir o coração e abraçando cada vez mais a todos. Eu estou me sentindo em casa. Aqui estou em minha casa. Aqui estou presente com os amigos. Tudo pela cultura, tudo pela educação. Uma salva de palmas para todo mundo e principalmente para a Lígia Helena Carvalho. Parabéns, Lígia. O nosso querido presidente do Conselho Consultivo do grupo, William JGP, também falar o uso da palavra. Boa tarde a todos. Lígia Helena, parabéns. Eu não me conhecia pessoalmente. Você pessoalmente é até mais jovem, muito mais jovem. Eu participei de uma feira no México, a coordenação da Lígia Helena. Maravilhoso o seu trabalho. A mulher é cantora lírica, é poeta, é professora. Se fosse na minha terra, iam falar, você é a bobônica. É assim que se fala na minha terra. Parabéns, Lígia. Mas eu quero me remontar ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, através da Maria Helena, da Lígia Helena, o professor que está sentado ali, eu sei o nome dela, a professora Miséria, parabenizar todas as mulheres desse país. E eu queria fazer uma pergunta a vocês. O nome Helen de Abreu Silva Batista é comum a algum de vocês? Vou repetir. Helen de Abreu Silva Batista. Essa senhora tinha 43 anos, nunca pertenceu a partido político, não era militante política, não era deputada, não era senadora, não era vereadora. Ela simplesmente atirou-se contra o incendiário dentro de uma escola e salvou dezenas de crianças. Ela morreu nesse incidente na cidade de Janaúba, em Minas Gerais, e nesse triste acontecimento faleceram 14 pessoas, inclusive crianças. Teriam morrido 50 se ela não tivesse tomado essa atitude. Eu não vi no dia 8 de março ninguém falar dessa professora. A ela o meu mais profundo respeito. A poetisa, poeta Alexandra Lacerda, que agora está conosco na VLC, participando do nosso Zap, ela me pediu que eu lesse uma pequena poesia aqui, e eu vou fazer isso por ela. Alexandra Lacerda, meus cumprimentos a todos que estão nessa plenária de 2023. Meus votos de muito sucesso hoje e sempre. Quero expressar minha alegria por vir fazer representar entre vocês, deixar um poema que diz o que é o cordel na minha vida. Eu conheci a Alexandra Lacerda em Maceió, e hoje ela mora em Santa Catarina, e é uma poeta atuante, boa cordelista, escreve muito, e ela mandou esse pequeno poema, O Cordel é Minha Sina. Sou de Santa Catarina, viajei para outra cidade, fui conhecer Maceió e fiquei muito à vontade. Na tal terra nordestina, descobri a minha sina, encontrei felicidade. Eu aprendi a escrever em imagem metrificada, meu português melhorei e tenho me dedicado, espalhando o que aprendi no passado que vivi, isso nem era sonhar.
Mas o mundo deu 1000 voltas. E hoje, para ser feliz, gosto muito de explanar sobre algo que já fiz. Eu vivi de artesanato, gostava disso de fato, pois da arte era aprendiz. Mas a minha mãe dizia, isso aí não dá dinheiro, que eu arranjasse um emprego com sustento verdadeiro, e quando virei poeta, ela disse, foi direto, endoidasse por inteiro. Minha tão amada mãe nem sabe quanto acertou, pois o poeta é um louco a quem Deus abençoou, dando voz à sua alma para quem escrevesse com calma coisas que o mundo calou. Desde cedo diferente, eu me descobri artista, casei, separei, sou mãe, sempre fui muito otimista. Entre as artes descobri o cordel e decidi que seria cordelista. Por isso posso dizer sobre Santa Catarina, mas se coloco o chapéu, eu também sou nordestino. Já trabalhei muitas lavras, hoje artesão das palavras. Tenho um cordel conhecido. Alexandre Lacerda. Obrigado a todos. Parabéns à acadêmica do Dr. William pela lembrança, feliz lembrança do trágico acontecimento. E parabéns também pela declamação desse belo poema, muito bem rimado e identificado, da agora a nossa querida amiga Alexandra Lacerda. Muito obrigado, Dr. Lembra aos presentes que nós temos aqui a nossa última antologia, lançada no passado, comemorativa aos 100 anos do Romance do Pavão Misterioso. Para quem ainda não possui o exemplar, por favor, é só pegar, é de graça. Tem mais esse adendo. Convido o poeta Severino Honorato para fazer uso da palavra na tribuna. Boa tarde, senhoras e senhores. Talvez eu comece pelo fim, eu comecei com o William, a referência que ele fez, que é muito significativo. Eu não trouxe, mas eu havia escrito alguma coisa, mas eu trouxe alguma coisa sobre as mulheres, que é indispensável que a gente enalteça a qualidade e a presença destas pessoas em nossa vida. Eu não cheguei a saber tudo que eu vou depois, mas creio que tenha sido de acordo com o que a gente pensa, as lembranças, nossos momentos de silêncio, que eles não deixaram o terreno como terreno, inclusive não foi a gente não sabe muito. Eu vou trazer aqui, eu vou chamar de notícias de atualidades, eu sempre gostava de trazer de alguma maneira, né? Então, eu queria anunciar que dia 21, Dia Mundial da Poesia, estará sendo inaugurado na Biblioteca Parque um ponto de leitura de literatura e conto, leitura exclusiva da literatura e conto. Todos os senhores e senhores são convidados, se não me falha a memória, a partir das 10 horas da manhã, de 10 a meio-dia, terá a princípio a presença da Escola Municipal, né, que nos motivou a inaugurar nessa data. Agora a gente teria programado algumas, preparando algumas dicas para que fique claro como será desenvolvido esse trabalho. Mas a princípio é isso, leitura exclusiva do texto editorial. E a gente vai explicar isso. Então isso é um ponto. Outro ponto é lembrar que é o seguinte: nós temos uma única data, duas comemorações da literatura italiana no dia 19 de novembro, e o dia 19 municipal e o dia 19 estadual. E agora nós temos a lei estadual que fomenta a literatura italiana. Porque a gente precisa acompanhar isso de forma incisiva, para a gente perceber o seguinte: a lei existe, tá, mas e daí? A pergunta é essa: como que esse fomento vai se dar? Eu começo, inclusive, por quem esteve na base de consultoria para a criação da legislação estadual. A municipal, eu sei, a estadual, a princípio, eu também sei. Mas a gente precisa se fazer mais presente, porque eu duvido e pergunto, quem dos poetas, colegas, atuantes, foi convidado para
ser consultor dessa legislação. Algum de nós aqui teve esse convite? Eu apenas fui informado. Eu disse, mas eu gostaria e precisava ser consultado, porque eu tenho opiniões e vários colegas têm opiniões. Então, só para a gente saber que essa notícia nos interessa, né? Diga, nos interessa, isso interessa, né? Bem, o poeta brasileiro gosta de uma estripulia. Sendo assim, eu resolvi mergulhar nessa folia, apresentar meu amor, meu maior folheto de poesia. Durante anos pensei, portanto a imaginação, a de escrever meus poemas fora a extremada lição, uma grandeza de astúcia elevada à perfeição. Juntei história bonita, fiz melhor compilação, ao diagramar ideias, deitei sobre sugestão, sentindo o tempo propício, fiz a jato a digressão. Há anos ando pensando em algo extraordinário, feito novidade plena para marcar no calendário, versos, provas, rimas cultas para formar a universidade. Dei de matutar somente, vai ideia vem, não tenho burro de casa, mas fui voado, bem, e assim cheguei à China, sem precisar de mim. De vez em quando o poeta traz uma palavra nova, descompõe seu oponente, pondo no bolso na cova, e assim instantaneamente o seu astral se alguns estrofes, lá, nosso poeta, fora dos padrões, né, que a gente já sabe quem é. E aí sim, para encerrar, ao Dia das Mulheres Brasileiras, Dia da Mulher. Se você é mãe, teu nome é luz. Se você educa, teu nome é caminho. Se você dialoga, teu nome é força. Se você reconhece, teu nome é bom senso. Se você repudia a violência, teu nome é consciência. Se você orienta, teu nome é professor. Se você alimenta, teu nome é vida. E se você convive e cura, teu nome é amor. Se você escuta, teu nome é psicólogo. Se você luta, teu nome é coragem. Se você é tudo isso, teu nome é mulher. E hoje, como nunca, esse é teu nome. Esse é gente. Informo que acabou de compor a mesa o presidente da ABLC, Almigos Lobo de Oliveira. O amigo de longa data, amigo do Gonçalo, grande poeta, grande lutador, grande batalhador pela arte, o nosso querido acadêmico Emanuel Cavalcante, por favor, a brilhante essa verdade. Senhora diretora, senhoras confrades, igrejas, meus grandes amigos, meus irmãos. Eu pedi esse momento, na verdade, para fazer um agradecimento. E faria isso em memória ao nosso grande amigo Gonçalo, e nos fazer convidar para ser acadêmico de mérito. Então, agradeço, emocionado com a família dele aqui presente, e queria dizer algumas coisas, repartir algumas alegrias com vocês. A primeira alegria que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu coordeno um projeto de alfabetização para adultos, e hoje eu tive a alegria de ouvir a nossa querida companheira um texto do qual eu também recitei numa dessas conversas. Eu não chamo esse trabalho de aula, eu chamo de conversa com os nossos alunos, com os nossos idosos. Então foi assim uma alegria muito grande. Aí gostaria de dizer aos senhores o seguinte: a conversa de número 22 é totalmente dedicada ao Cordeiro. Aí, aqueles que desejarem assistir, é só entrar no YouTube e colocar lá, zero dúvida, alfabetização de adultos, vocês vão me encontrar e vão verificar esse trabalho. Tá? Outra alegria que eu gostaria de repartir com os senhores é o seguinte: eu participo na direção cultural de 3 escolas. Nós estamos criando cordeltecas nessas escolas.
Eu queria fazer uma pergunta a vocês. É a seguinte: qualquer confrade ou confreira que hoje analisasse aqui seria injusto com os demais. Então eu gostaria de colocar um nome geral, se vocês acharem prudente. Colocaria as 3 unidades, né? Porta-Oteca, a BLC. O que vocês acham? Porque aí, veja bem, se eu colocar amigos não, eu vou desmerecer, por exemplo, o Aragão, e vice-versa. Só um exemplo, tá? Então, eu acho que fica assim, a política da boa vizinhança, colocar Porta-Oteca, a BLC. Tá? Outra alegria que eu gostaria de repartir com os amigos é o seguinte: eu participo também de um projeto com Portugal chamado Charrotário Luso Brasileiro. E sempre, uma vez por mês, no último sábado de cada mês, sempre que existe oportunidade, a gente fala do trabalho da BLC. Eu tive a oportunidade, lá mesmo em Portugal, de levar esses trabalhos que nós fazemos. Coincidentemente, ontem e hoje, nós fizemos, junto com as professoras do Parque do Caminho, a leitura daquele poema do Gonçalo, falando sobre o livro. E a partir daquilo ali, as crianças vão desenvolver. Eles são muito motivados a trabalhar a questão do cordel. Então, nós estamos trabalhando desde a educação infantil até o último ano do ensino médio. Então, basicamente, gente, as nossas alegrias, eu gostaria de repartir com vocês e até me desculpe a emoção, porque é muito difícil, né, falar o nome, falar um agradecimento ao nosso grande amigo Gonçalo. Assim como é difícil, por exemplo, falar de algumas pessoas especiais que estão aqui, como, por exemplo, eu considero eles dois como meus irmãos, o filósofo Reinaldo Santos, né? E o professor Jorge Alberto, que é presidente da Academia Irajaense de Letras e Artes, da qual a gente tem a honra de participar. Então, enfim, Deus me deu um coração tão grande, graças a Deus, e cabe a todos vocês. Eu mencionei o nome de algumas pessoas, mas como referi a todos vocês também. Muito obrigado e Deus abençoe. Parabéns, acadêmico Emanuel Cavalcante, por essa iniciativa de, além de estimular a leitura dos jovens, ainda fazer com que a literatura de cordel esteja presente no dia a dia deles. Belíssima iniciativa, portanto, parabéns. Agora, para tratar sobre um tema complexo, que é sobre o sentido da vida e daí conseguir fazer uma profunda reflexão sobre o que é isso de fato, convido o filósofo Ezequiel Alcântara para tecer suas considerações. Bem, uma boa tarde a todos, a todos os presentes. Filósofo ainda não. Hoje eu vou poetar um pouco só. Está encaminhando, porque já tem dúvidas. Já, sim, dúvida básica. Bem, eu queria saudar essa tarde maravilhosa da academia e trazer um informe que lá em São Gonçalo, parceria com o meu mestre e amigo Zé Salvador, nós estamos promovendo o segundo concurso de literatura de cordel da cidade de São Gonçalo. Ano passado nós fizemos um concurso e o resultado foi maravilhoso, que resultou neste livreto com os 3 primeiros cordéis publicados. E esse ano a gente está fazendo uma homenagem mais que merecida. Além do troféu já ser o nome do saudoso mestre Gonçalo Ferreira da Silva, esse ano nós também estaremos com um concurso e o tema é a vida e a obra do mestre Gonçalo Ferreira da Silva. Mais que justo a gente homenagear aquele que nos deu tanta inspiração, nos deu tanto saber e conhecimento a cada café, a cada almoço, a cada conversa e troca de sorrisos. E
para complementar, trarei um poema mais filosófico, que é de um cordel, né, que eu fiz sobre a pandemia, que Suspiros Pensantes, que foi a pedido da UERJ, a FFP de São Gonçalo, né, que compôs um e-book. Esse e-book está tanto Mestre Gonçalo, quanto Galinha, quanto Zé Salvador e outros poetas da academia e do Nordeste. Eu me dei só um trechinho que diz assim: hoje à tarde, em meu alpendre, sentei um pouco para ler. Fui tomando meu café, procurando me entreter, percebi a tarde fria que veio logo a chover. Com a chuva, as folhas secas foram caindo no chão, deixando os galhos despidos, sozinhos, sem proteção. E quando a chuva parou, observei com atenção. Aquelas folhas caídas cobriram muitas raízes, servindo de nutrientes, fortalecendo as matrizes. Assim vi verdes brotos, apagando cicatrizes. Parece que a natureza tem um modo singular de agir em todas as coisas, do nascer até o findar. Demore o tempo que for, tudo vai se completar. Muito obrigado. Como esperado, esse foi um belíssimo momento de reflexão do nosso querido filósofo, ou aspirante a filósofo Ezequiel. Vou mostrar para você primeiro. E um amigo de longa data, o querido benemérito, amigo da PLC, benemérito Cláudio Aragão, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero dizer da minha alegria de estarmos retomando aqui os trabalhos da PNC e dizer que cada dia mais me alegra o ingresso de pessoas tão competentes no nosso quadro. E por isso eu quero dizer, segundamente, desejar as boas-vindas à nossa mais nova benemérita, dizer que eu também estou nessa categoria, mas a minha participação tem sido bastante simples. Mas eu vou aproveitar para fazer uma pequena prestação de contas. Em 2019, eu recebi de um amigo, irmão, um recorte de jornal muito interessante. Ele tem aí o chapéu de couro, sugere ser um cangaceiro, mas na verdade é um soldado da volante. Como eu vinha conversando sempre com o professor Gonçalo, e ele, além de outros colegas de boa vontade, diziam sempre para mim que eu deveria começar a escrever, e eu sempre desdenhei disso. Mas quando surgiu esse recorte, um belo dia eu fiquei pensando quão inusitado é essa história. Um soldado da volante dando uma entrevista no jornal da Baixada Santista, dizendo estar arrependido de ter servido a volante. O desejo mesmo dele é de ter servido a Lampião. Então, aproveitando também a orientação do professor Gonçalo, que ele disse que eu tinha condições de fazer cordel, mas me recomendou que eu não fizesse cordel comum, eu digo, está aqui a singularidade. Primeiro da confusão, pensar que é um cangaceiro. E transformou-se nisso aqui. Eu fiz... Isso aqui se deu em 2019. Rapidamente eu distribuí aos colegas na última plenária daquele ano. E depois veio todo esse desacerto. E nunca mais nós nos encontramos. E com isso eu digo que 3 anos, nunca fui tão produtivo. 3 anos, 3 filhos. Além de uma homenagem recebida pelo fato de eu ter lançado isso aqui numa cidade do interior. Eu fiz tem um vídeo circulando muito interessante, que eu fiz todo o comentário sobre isso. O que é isso que me faz pensar? É essa coisa interessante. E eu não fiquei satisfeito com esse recorte de jornal. Ficou na minha cabeça o desejo de saber se esse cidadão existiu e se ainda existia. Agora, em março, eu fiz uma incursão em Cubatão, que era de onde ele irradiou a sua entrevista, para saber se tinha alguns familiares por lá. E acabei encontrando um sobrinho, mas muito arredio e pouco contribuiu. Mas teve um vizinho dele que disse:
Nossa, convivi com ele. Meu pai era muito amigo dele e eu cresci ouvindo as histórias do seu Marancó. O nome dele é Oresto Barbosa de Souza, mas como ele tinha origem lá em Santa Brígida, num município que hoje eu acho que é Jeremoabo, na Bahia, lá tem uma grande serra que é ponto turístico, ele se valorizou, ele, digamos assim, se homenageou usando o seu nome de guerra de Marancó. Então eu coloquei esse Marancó, o macaco arrependido. E tive a satisfação de depois ter o retorno, com quem eu deixei esse contato lá em Cubatão, depois tive o retorno de um neto dele. E um admirador do trabalho, gostou muito do meu trabalho e ficou até achando interessante, porque ele leu e disse que não imagina como alguém poderia ter captado a história, que ele não encontrou nada fora do lugar através do recorte de jornal. Quando a gente faz com zelo, parece que acerta mais, não é isso? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Ademais, nesta caminhada de prestação de contas, eu também pensei em prestar homenagem. Imagina, eu em casa, liberado do trabalho, eu digo, eu tenho que ser fiel a mim mesmo e continuar produzindo para a sociedade, como é a minha profissão. Aí fiz um cordel muito pessoal, homenageando meu pai, cujo título é José Machado, o semeador de almas, porque ele tem uma prole considerável. Não satisfeito com isso, eu fiz também, descobrindo o papel de um índio gaúcho chamado Cepé de Araju, que teve ali nas refregas e alargou as fronteiras do Brasil, brigando lá com os jesuítas, e produzi isso aqui também. E desta vez eu tive a alegria de prestigiar um amigo aqui que sempre frequenta a academia. Quem conhece esse traço? Erivaldo. Erivaldo é um xilogravurista que está trabalhando muito bem, muitos colegas já têm utilizado o trabalho dele. E além de tudo isto, está tudo se tratando de cordel, tá? Eu aproveitei também do acervo que eu já tinha de vários cordéis, tanto que eu comprava por onde andava, como recebo aqui dos colegas quando lança. Eu pensei em formar uma cordelteca lá em casa. E fiz um cantinho bem pequenininho, mas realmente o que eu de cordel que já tinha espalhado deu para fazer esse trabalho. E homenageei um grande cordelista que foi também daqui desta casa, João Firmino Cabral, lá de Aracaju, que nos deixou, eu não me lembro se 3 ou 4 anos. E, não satisfeito ainda, fui convidado a participar da homenagem aos 50 anos da rodoviária de Santos, porque eu fazia muita incursão por lá, e o rapaz, utilizando uma dessas leis que incentiva a cultura, fez um curta-metragem sobre os 50 anos daquela rodoviária, e eu acabei entrando com os versos, digamos assim, tipo cordel, que foi lido muito bem por uma das meninas que participaram lá da confecção daquele curta-metragem. Ficou registrado lá o cordel. Todo mundo agora já me vê e já se lembra do cordel. Esse é o meu papel, de divulgar o cordel, porque sou benemérito daqui. E ainda mais, lembrei-me de um grande companheiro nosso que passou aqui poucas vezes, pela idade avançada dele, Ivan Cavalcante Proença. Eu publiquei nas minhas páginas uma pequena biografia dele e, para minha surpresa, choveu tanta gente, tanto professor e professoras, admirando aquele que ele tinha sido professor de todos eles. E aí, eu achei muito interessante. E agora, lembrando que quando o professor, o Dr. William falou aqui do esquecimento daquela professora que salvou tantas almas naquele colégio, eu não acho tanta surpresa. Mas, de qualquer sorte, como ele citou aqui, que ela não participava de grupos, ninguém deixa de ser grande por optar por viver solitário ou sozinho ou não pertencer a grupo. Mas eu opto sempre pelo grupo para fortalecer nossas convicções. Eu também não me surpreende, porque o Dia das Mães foi esquecido, eu não vi em lugar nenhum o motivo real de ter se criado o Dia da Mulher, Internacional da Mulher. Aí eu tive que colocar lá uma pequena coisa. E eu acho muito natural que isso aconteça, porque o motivo
que foi criado muito depois do fato era exatamente mulheres reivindicando redução de jornada de trabalho, pelo menos para ficar igual às dos maridos delas. Isso foi um escândalo e insuportável para aquela sociedade norte-americana de Nova York. Para exemplificar isto, fecharam lá, tiveram o prazer de ter prejuízo de queimar uma fábrica. Mas se for para queimar uma fábrica, para eliminar essas baderneiras, tudo parece que vale. Então eu fiz questão de fazer essa lembrança e dizer que, apesar de tudo, nós estamos aí. Quando essas datas marcantes, que vêm da humanidade, que a humanidade não consegue esconder, e muitos até por esperteza um abraçam e vira comércio, o fundamental fica de lado. Mas ninguém deixou de tomar cerveja nesse dia, porque é o dia de festa. Mas isso é muito bem. E aí, lembrando ainda, para encerrar, a falação ou a biografia do nosso Ivan Cavalcante Proença, ele tem um livro marcante, que é a Ideologia do Cordel. Talvez pouca gente tenha entendido aquele cordel. Ele era um grande estudioso, e eu penso que ali está dito uma coisa muito interessante que eu não vou reproduzir, mas traduz bem esse esquecimento dessas figuras que contribuem para que o Brasil e o mundo lhe saltos. Então, passou em branco o motivo do Dia Internacional da Mulher. De qualquer forma, eu vou dizer, uma alegria de estarmos juntos. Com o Brasil sem máscara, a gente respira melhor. Muito obrigado. Pelo que conseguiu construir de interesse geral, a partir de um recorte do jornal, do Geraldo Aragão, parece que o Batista Gonçalves estava certo em si. Você está faz bem em começar a escrever literatura de cordel. Parabéns. É convidado agora a fazer o livro da cultura um acadêmico de Bandeira. Boa tarde a todos. Quero dizer também a minha alegria esta primeira plenária a vídeo a todos, né? E primeiro saudar a nossa educação e dizer que nós estamos de braços abertos para recebê-la. Tenho certeza que a senhora vai contribuir muito aqui em nossa academia. E não podia ter um padrinho melhor do que o nosso Zé Salvador. Bom, meus amigos, olha só, a começar pela questão do Dia Internacional da Mulher, eu vou focar num assunto que eu acho que pertence a todos nós, a todos os homens que têm, com relação à violência contra a mulher. Eu acho que essa é a questão mais fundamental do nosso dia, não é só o direito das mulheres em todo sentido, mas principalmente o direito à sua vida, à sua integridade física, né? Porque a violência, meus amigos, contra a mulher é uma coisa rigorosamente espantosa pelo Brasil. Meu último trabalho eu fiz sobre uma mulher, que é a minha conterrânea de Alagoa Grande, do estado da Paraíba, essa líder sindical, que é a Margarida Alves, que teve a cabeça esbagaçada por um tiro de escopeta, simplesmente pelo atrevimento de, como presidente do sindicato, defender o direito dos camponeses, das camponesas, para que os patrões, os usineiros, todos aqueles senhores do campo, assinassem a carteira dos seus agregados. Margarida Alves. O meu trabalho, o novo trabalho que já está pronto, é também sobre uma outra paraibana, que ela fez parte da Guerra de Princesa, que foi um movimento na Paraíba, e acabou desaguando na Revolução dos 30, que também teve essa heroína
Eu vou guardar o nome dela, porque eu quero só, quando o projeto estiver pronto para lançar aqui para os amigos. Então, em cada trabalho desse, eu faço questão de, nas entrelinhas, colocar a defesa sobre a mulher, principalmente na questão da violência. Eu acho que todos nós temos que lembrar sempre disso, a todo momento, nos seus trabalhos, nas suas palestras, nas suas apresentações, onde quer que esteja, a questão da violência contra a mulher. Muito bem. O nosso amigo Aragão, eu digo que ele começou muito bem. Ele é um cidadão muito criterioso, muito paciente, porque eu penso que uma das coisas que eu me compro de mim mesmo é não ter toda a paciência que ele teve para escrever os primeiros contantes. Como agora, a partir de 2020, eu me aposentei, eu agora estou realmente tendo mais paciência para poder imprimir o trabalho. E ele falou sobre o cangaço, né? Ele descobriu, ele achou uma mina que está dando um resultado fantástico, esse soldado da volante. E esse assunto do cangaço é um assunto interessantíssimo, porque eu fui convidado, faço parte agora de um grupo, que é o Grupo Paraibano para Estudo do Cangaço, que faz sempre uma parceria com um grande grupo, que é o Cariri Cangaço, que é do Ceará. Né? E quando você pensa assim, mas história do cangaço, a história do cangaço, ela está no contexto social daquele Brasil arcaico do século XIX, do século XX, e ali também é conduzido também a questão do messianismo, né, daquela religiosidade e outras questões a mais que está dentro desse universo chamado cangaço. E eu escrevi A Morte do Cangaço. A Morte do Cangaço, que pega todos os grandes chefes de cangaço que existiu, os mais importantes, e eu escrevi esse trabalho, A Morte do Cangaço. Muito bem. Agora, eu vou aqui apresentar alguns fragmentos de alguns versos que foram improvisados em cantorias. O primeiro, o tema que estava sendo em pauta era a velhice. Aí o cantador disse assim: eu estou com maroeira que nos campos se criou, que a força bruta dos ventos toda a folha levou, só resta o tronco cinzento que o sol dos anos queimou. Aí tem outro tema aqui, que na época, no momento, o tema era sobre passarinho. Aí o cantador disse o seguinte, sem querer lembrar aqui, esse primeiro verso é do cantador pernambucano Zé Catô. Então ele disse assim, sobre a questão do caçador: quem mata um pássaro no ninho, que canta sem ganhar palma, com 10 a 15 minutos, quando for pensar com calma, escuta a voz dos filhotes piando dentro da alma. Moacir Laurentino, São Bento, Paraíba. Sinto meu corpo cansado, velhice também. Sinto meu corpo cansado, o meu rosto envelheceu, cada fio de cabelo que em mim embranqueceu, traz a lembrança dos beijos que a mocidade me deu. Geraldo Amâncio, Cedro, Ceará. Aí é um tema aí, para ser um bom cantador, precisa de quê? Aí o cantador disse assim: para um cantador de viola ser bom, tem que ter talento, um carisma acentuado, um vasto conhecimento, aprender a criar imagens no altar do pensamento. O tema era sobre natureza. Aí o cantador disse assim: as aves são mensageiras, de outros galhos, de outros ninhos, as aves dos passarinhos são casas hospitaleiras, as nuvens são as bandeiras do firmamento bonito,
Cada estrela é um granito que lá no céu se espalha, a lua é uma medalha no peito do infinito. Esse é o cidadão Antônio da Silva, o famoso Canhotinho, cantador pernambucano. Esses são os meus grandes preferidos, mestres da poesia, são os cantadores repentistas do nosso Nordeste brasileiro. Obrigado a todos. Muito obrigado, acadêmico Ivan Berto, sempre muito pertinente, sempre abrilhantando nas suas intervenções quando é convidado. Muito obrigado. Convidamos agora o acadêmico José Guilherme Teles para tecer considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns para a Liga pela excelente grupo. Pela excelente. Parabéns a todos. Bom, eu atrasadamente, obviamente, para tentar as ideias que eu tenho, eu estou aqui, já disseram bastante, cresceram bastante no debate, eu estou dando a ouvir assim ou aqui? Não, você tem que falar mais próximo para poder sair. Oi, melhorou. Isso é um problema do microfone muito sério. Eu trabalhei dando aula há 30 e tantos anos e não gostava do microfone. Então, na realidade, eu quero aproveitar o ensejo e perguntar uma coisa para vocês. Quem de vocês aqui é saudosista? Ou foi em algum momento? Tem gente que diz que não é, mas é. Eu sou um saudosista inveterado. E me inspirei num texto que eu li da Clarice Lispector, onde ela gosta sobre as saudades. Eu fiquei tão impregnado com aquele texto dela que eu fiz um cordel para ela em homenagem a ela. Eu quero compartilhar com vocês, se vocês assim permitirem. Perfeito. Está aqui no celular que eles fazem. Parece eu, eles fazem. Coloquei o título Plagiando Clarice. Ao cruzar com as saudades de Clarice, impactei. Descobri afinidades, logo me identifiquei. Ela, grande romancista, eu, saudoso cordelista, mais saudosista fiquei. Depois de ler as saudades, quis lhe homenagear, mesclando frases do texto e então cordelizar, escrevendo esta cestilha numa maior redondilha para caracterizar. Então, com essas estrofes, consegui desenvolver, elegendo o saudosismo como fonte de viver, que Clarice ratifica, meu cordel dignifica, sou feliz por escrever. As saudades de Clarice ratificaram, enfim, este cordel homenagem, por isso começo assim. Sinto saudade de tudo, que minha vida, contudo, sou como ela outrocinha. Quando vejo alguns retratos, quando sinto os mesmos cheiros, quando escuto uma voz, lembro passados faceiros. Eu sinto muita saudade dos amigos de verdade, mesmo alguns bagunceiros. Sinto saudade de amigos que nunca mais encontrei, de pessoas que jamais sequer ouvi nem falei. Saudade dos que partiram, dos que não se despediram, dos que até logo não dei. Aqueles que não tiveram, como devia dizer adeus. Sinto falta dos momentos que considerava meus, das coisas que, na verdade, não curti na integridade. Foi a vontade de Deus. Sinto, então, uma grande saudade de encontrar não sei o que, de ir não sei para onde, à procura de você, tentar te reencontrar e tudo, então, resgatar, mas permaneço a mercê. Ela me inspirou muito, eu acabei fazendo essa coisa. Obrigado pela participação. Parece que o seu problema com o microfone não impede de escrever. Muito bem, tá? Se a gente não quiser,
Eu trabalhei muitos anos no microfone, só que não vai gostar. Agora é convidada a fazer uso da palavra a nossa querida jornalista Lisa Fernandes, do jornal Posto Simples. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nessa sessão de inauguração, mas me reportou ao dia em que a literatura de cordel passou a fazer parte da agenda cultural da cidade do Rio de Janeiro. Nesse dia, se eu não me falha a memória, em 2016, o Gonçalo e todos que vieram para a cerimônia na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ela estava lá linda e maravilhosa, como sempre, e nós estávamos lá prestigiando o evento e aproveitando a oportunidade de levar aquele momento especial para o nosso programa. Na época nós tínhamos o programa na TVC Rio, canal 6 da NET, chamava-se Mosaico Cultural. E foi uma oportunidade de ouro. Algumas vezes eu estive aqui nas reuniões da Academia de Literatura de Cordel, mas como a minha agenda é uma agenda quase que impossível de cumprir, né? Porque nós temos a Rede Sem Fronteiras, que agora está em Portugal, está com sede em Portugal, e outras academias também espalhadas, né? E como tem uma coluna no jornal Posto 6, procuro estar presente em todos os eventos possíveis para fazer a minha divulgação, né? Então, no domingo, estivemos lá no BP do Rio de Janeiro, né? Eu estou ocupando o cargo de diretora de arte lá na UBP, e o nosso filósofo estava lá, dando a sua palhinha, o Zé também, né? E nós gostamos de fazer essa parte, de registrar e divulgar, para que isso aconteça, né? Chamar as pessoas para vir às nossas reuniões, para que fortaleça as academias. Agradeço ao Conde, que está aqui presente, a gentileza de abrir novamente o espaço para a gente. Muito obrigada a todos. Agora, para ocupar a tribuna, o presidente da AILA, professor João Alberto. Está convidado. Senhoras, senhores, uma boa tarde a todos. Para mim, é uma grande honra estar presente nesta primeira plenária da ABLC. Gostaria de fazer algumas colocações. A primeira colocação é que no último dia 7 de março, no aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, eu e o acadêmico Reinaldo José dos Santos estivemos com o comandante do Centro de Instrução, Almirante Silvio de Camargo, do CIASC, na Ilha do Governador, aonde o acadêmico Reinaldo dos Santos divulgou um cordel e se propôs a fazer um cordel sobre o Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo. E sentimos, né, a boa receptividade do Almirante e tomei a liberdade de falar para ele que talvez, né, se for do interesse da ABLC, nós criarmos uma cordoteca lá no Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, que vai levar o nome do mestre Gonçalo. Tá? Outra coisa, tá? Queria também homenagear e cumprimentar a amiga Lígia, tá? Muito bem, tá? Parabéns, tá? E, no mais, é isso. Dizer que estamos encaminhando a literatura de cordel
temos também um projeto de levar a literatura de cordel para o Instituto de Educação Carmela Dutra, em Madureira. No ano passado fez um belíssimo trabalho de cordel, no qual eu e o Reinaldo estivemos presentes, e gostaríamos também de fazer uma cordoteca. Então, era isso que eu gostaria de falar, tá? E agradecer mais uma vez, tá, a oportunidade. Muito obrigado. Parabéns, professor, e parabéns pela iniciativa de levar a literatura de cordel até o período militar, nossa Marinha Brasileira. Muito obrigado pela iniciativa. O presidente da AMC, Almir Gomes Oliveira, deverá agora usar a tribuna para falar de assuntos gerais e tecer considerações sobre a nossa nova presidenta. Boa tarde a todos. Estamos iniciando nossos trabalhos abrindo o ano acadêmico de 2023, início da Senegalês do Rio de Janeiro, e eu faço isso com muita alegria, porque e com um pouco de nostalgia, porque o mestre não está mais entre nós, mas a gente tem que continuar a obra. E parabenizar fundamentalmente a Lídia Helena, que tem trabalhado junto com a gente durante algum tempo, e está crescendo nos quadros da AVC como primeiro, e espero que continue trabalhando cada vez mais. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar os nossos acadêmicos que a gente quer ser uma instituição cada vez mais organizada. Então, a Yasmin está auxiliando a nossa secretária Luana dos Santos, a Luana mora em Luana dos Santos, você que ela mora em Santos. Luana Regnicó, aqui no sobrenome a nossa Yasmin, que está auxiliando a Luana, está fazendo um trabalho minucioso de recadastramento ou atualização de cadastro dos nossos acadêmicos de elementos e pesquisadores. Então, se alguém mandou seus dados, por favor, procure a Yasmin, passe uma mensagem para ela, para atualizar esse cadastro. Ela está escrevendo para o Brasil inteiro, as pessoas estão, alguns não estão mandando seus dados, mas é importante que a gente tenha esse cadastro atualizado e também que os acadêmicos, numa batalha de direito, conhecer, ou eles suas unidades, pelo menos até dia 31 de março, para que a academia consiga salvar suas dívidas, suas despesas gerais. Bom, eu tenho um folheto novo, só tenho um folheto são simples, eu acho que eu fui então, muito feliz de estar de volta e me rever todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência pelas palavras. Quero agradecer ao Tiago Menezes, presidente da FAO, pela corrida e desejar votos de que nós tenhamos um ano caminhando juntos, com paz e harmonia e realizando as nossas plenárias aqui, que é um auditório emblemático, histórico, aonde de longa data, Gonçalo, a maioria dos acadêmicos aqui começaram a iniciar essa caminhada e até hoje nós somos bem recebidos e bem acolhidos. Parabéns, Tiago. Muito obrigado. Outra coisa que eu preciso mencionar é que, por ocasião da morte do Gonçalo, e ao assumir a presidência por força dos estatutos da agricultura, essa diretoria que está composta, que está nessa antologia nova, a nova diretoria, o presidente, tem homenagem ao Pablo Misterioso e ao Gonçalo, ela deverá permanecer até 31 de dezembro de 2024. Nós vamos terminar esse mandato porque
Não foi nada de anormal que aconteceu, foi trágico, foi muito sentido, foi a morte do Gonçalo, mas ele tinha um vice-presidente para assumir o local da vacância, que foi o que aconteceu. Portanto, até para a segurança jurídica, para que não gere comentários, em 2025, após o término desse ano, dessa gestão, quem quiser, quem se propuser, por favor, levante sua chapa, tente concorrer, apresente propostas. Nós vamos continuar caminhando, fazendo a PLC não esmorecer, até 31 de dezembro de 2024. Só para a questão de elucidação, porque é um tema sensível, é um tema que pode gerar dúvidas, o que vai acontecer com o futuro da PLC. Vamos seguir rigorosamente os estatutos. Nós o temos para segui-lo. Assim como o Brasil tem uma Constituição que deve ser seguida. Imagino que esse seja o caminho. Tá? Muito obrigado. Portanto, o presidente da FAO, Tiago Pereira, está convidado ao fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. É uma alegria muito grande receber a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, porque ela traz educação do nosso diretor, desde 1983, Gonçalo Ferreira da Silva. Foi muito bom, nós temos conseguido homenagear muito vida. E o mais interessante de tudo é que o arquivo nós vamos conseguir pegar todas as escolas antigas e entregar para eles. Isso é muita alegria do nosso querido Gonçalo. E aproveito a todos os irmãos, os amigos, os confrades, as confreiras cordelistas, já saudando a nova acadêmica, a nova acadêmica Lígia, sempre bem-vinda entre nós. E lembrar a todos que esse ano, 2023, aqui na Federação das Academias de Letras do Brasil, é o ano do centenário de Francisco Silva Nobre, eminente cearense, o homem que se dedicou à literatura durante toda a sua vida. Ele veio novinho para o Rio de Janeiro, na década de 40, para poder trabalhar no Banco Central, logo foi transferido para o Banco do Brasil e começou a sua trajetória. Já havia se iniciado na cidade dele, ele veio de uma cidade chamada Morada Nova, onde se faz muito cordel, aliás, aqueles sertões todos. E a mãe dele, Dona Conquera, era uma professora, e além do Tineiro e meu irmão, Geraldo, o gosto pela literatura e pelo cordel. Então, o Nobre e o Gonçalo, eles tinham uma sintonia perfeita. Então, hoje eu coloquei a fotografia dele aqui atrás, estamos vendo o primeiro busto, que vai ficar sempre em cima desse outro que veio lá e pisava do mundo. E aqui é a FAO de Casa de Afonso Costa, tem esse nome em homenagem ao acadêmico da Academia Carioca de Letras, que proporcionou que a ACL fizesse o primeiro encontro, o primeiro congresso de Academias de Letras do Brasil, que aconteceu em maio de 1936, aqui no prédio do Silogil, que fica aqui embaixo, onde hoje passa a rua Teixeira de Freitas, e depois foi derrubado para construir esse prédio novo, aqui no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E Afonso Costa era intelectual baiano, que morava no Rio de Janeiro, e ele era, na ocasião, presidente da Academia Carioca. Então, por isso que o auditório tem o nome de Afonso, a casa de Afonso Costa. O auditório homenageia José Eduardo Pizarro Leon, que foi o desembargador que participou de várias diretorias da Federação ao longo dos seus 87 anos. Então, a minha participação foi só para saudar o projeto e lembrar que esse ano é o ano de dois importantes centenários: o centenário de Francisco Silva Nobre e o centenário de Stella Leonardo, que também foi fabiano e entrou aqui na década de 1970 como delegado da ACREG, Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse ano nós vamos lembrar desses dois vultos eminentes das nossas letras. Muito obrigado. Saúdo o novo presidente, essa diretoria toda dos amigos do Cordel. E as damas eu cumprimento em nome da nossa querida madrinha, e saudando também a jornalista muito querida, a Nina Fernandes. E dizer, Nina, que o jornal Posto 6, do nosso Mauro, está de portas abertas aqui também. O Mauro pode distribuir, pode fazer. E a nossa rede Sem Fronteiras também. Então, participe a minha saudação para a Diandréia, lá em Portugal.
Muito obrigado a todos e boa tarde. Isso, pai, agora o parque é grande. Um grande poder, né, conseguimos. Obrigado, Thiago, pelas palavras. E muito oportuno a lembrança do centenário do Dr. Francisco Silva Nobre, porque além de grande amigo do Gonçalo, da FMC, da Madrinha Menos, foi um intelectual inquestionável, autor de vários livros, inclusive livros sobre o comportamento de como as academias de letras devem ser. Isso sim faz dele uma referência no meio acadêmico, no meio intelectual, no meio jurídico. Muito bom, muito pertinente essa sua lembrança e muito merecido essa homenagem que será feita a ele. A BMC está junto aí para participar. Antes de mais nada, e antes de convidar o Vaqueiro para o encerramento da tarde de hoje, alguém mais quer falar alguma coisa, quer declamar alguma poesia, tem alguma coisa que lembrou de uma hora, que não seja o acadêmico Zé Salvador? Acadêmico Zé Salvador! Gente, estou retornando à tribuna para falar uma coisa que, para mim, é importante. Inclusive, eu estou com um amigo aí que ele pensa que eu não sou amigo dele, mas eu tenho ele no meu coração, que é o nosso amigo Severino Amaral. Mas o que eu vim aqui não foi fazer declaração de amor aí, não. Eu vim aqui falar o seguinte: nós, em São Gonçalo, nós fundamos uma academia, Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, da qual eu me fiz presidente, e o nosso amigo Ezequiel Alcântara é o vice-presidente. Nós criamos em São Gonçalo o Dia Municipal do Cordel, dia 8 de julho, em homenagem ao nosso amigo confrade, que também já passou para o andar de cima, Moraes Moreira, dia 8 de julho. E nós estamos atualmente trabalhando, tirando leite de pedra, esse é o termo, para a gente concluir o segundo concurso de cordel, ou seja, concurso de literatura de cordel de São Gonçalo, o qual tem o nome perene de concurso Gonçalo Ferreira da Silva, com o seu troféu unigênito, porque ele não se repete. Nós, ano passado, temos um troféu de acrílico e este ano nós estamos trabalhando bustos. Nós estamos com a ideia de criar 3 bustos em miniaturas para dar em primeiro, segundo e terceiro lugar, e esse busto figura a pessoa do Gonçalo Ferreira da Silva. É pertinente eu dizer que o nosso amigo e confrade William J.G. Pinto falou de uma pessoa em que não é que eu esqueci, é que a posição que eu estava eu não pude me manifestar, de que eu conheço a história dela e havia escrito um cordel que chama-se Uma Tragédia na Creche de Janaúba, e eu fecho o cordel, vou dizer só fechar o cordel porque o tempo está esgotado e eu já tive a minha fala e eu estou aqui bem prometido. Esse cordel é fechado com um acróstico de Zé Salvador. Esse acróstico diz: zelosa com as crianças, é um posto a ser falado, é um ponto a ser falado, seu gesto foi exaltado, ante o seu feito as mudanças levaram vida e esperanças. Vimos Deus que predomina, além da força assassina. Deus pôs lá a lei de Abreu, o tanto que fez valeu, revelou-se uma heroína. Eu fecho o cordel fazendo com que ela se torne uma heroína, e para mim ela foi a maior heroína dessa tragédia, porque ela não salvou o grupo todo porque não pôde, mas ela salvou 25 crianças, e uma só que ela tivesse salvado, ela seria para mim a heroína. Boa noite, muito obrigado a todos por essa extra atenção, e graças a Deus por isso, Deus nos abençoe.
O professor Décio da Graça quer falar um poema para a querida Lígia, declamar um poema. Como eu falei anteriormente, essa breve objetivo, a mulher guerreira, né? A lutadora, a resistente, a persistente, Lígia Carvalho. E culminou um momento, né, de homenagem à mulher. Então eu fiz esse poema em homenagem à resistência da mulher. Um momento histórico que tem que esquecer, mas sempre repetir para não repetir os males que o ser humano faz com todo ser humano. Hoje ouvi a noite brilhar com um som africano de uma negra cantar. Era mata fechada, com corrente na mão, era sangue negro, era força de irmão. Arar o campo, plantar a cana, sapatos para branco, sou mãe africana. E tão destemida, na senzala pregava o legado de um povo que os filhos herdaram. E a fé da menina, pelo açoite passou, pelos troncos da vida que a história apagou. Tocaia, tocaia, desgouro de uma nação. Tocaia, tocaia, grito de abolição. Isso sim é uma declamação poderosa. E por falar em poder, é convidado agora, para encerrar a presente plenária, o vaqueiro de Bento Ribeiro, para, através do seu poderosíssimo serrante, consolar a força da natureza atuar em totalmente. Por favor, seja convidado. Obrigado pelo convite. Amigos, boa tarde. Eu, na condição de admirador dessa academia maravilhosa que você vai ficar há bastante tempo, tem a capacidade de poeta, de escritor. Eu também aqui como visitante e amante da arte, cordel, cultura. Então, eu quero desejar que nosso ano, nosso calendário acadêmico seja muito feliz, muito bom para todos, que vocês façam bastante sucesso. E eu continuarei vindo aqui na condição de admirador de vocês, tá bom? Então, eu vou tocar um berrante aqui para brincar. E não é poesia, mas eu consigo fazer isso. Maravilha. É o que eu posso fazer isso, mas é força, tá? Sucesso para vocês. Muito obrigado, vaqueiro de Bento Ribeiro. E com essa apresentação, senhoras e senhores, encerramos a 370ª plenária da PLC. Muito obrigado a todos pela presença. E agora a benemérita Lígia Carvalho oferecerá um grande coquetel para todos nós. Estou esperando. Para que faça uma formação da